Saia da crise, vá se qualificar. Venha para a Treinatec BH. Olá, sejam bem-vindos à Treinatec BH Curso. Meu nome é Diogo Rezende e estou aqui para mostrar para vocês a função e o teste do relé magnético e relé PTC. São dois componentes aparentemente diferentes, tendo a mesma função. Só para relembrar, qual que é a função do relé? Bom, o relé ele fica acoplado com esses três pontinhos no compressor. Tem uns modelos que são apenas dois, certo? Mas tem a mesma função. Ele fica acoplado ao compressor, lembrando que o compressor tem duas bobinas. Bobina de marcha e bobina auxiliar, e um ponto que interliga as duas bobinas, ponto comum. Qual que é a finalidade do relé? A finalidade do relé é ligar essa bobina auxiliar e desligar após a partida do compressor. Lembrando que é para compressores residenciais, no caso de freezer, bebedor e geladeira, certo? O relé, então, a finalidade dele é ligar a bobina auxiliar e desligar após a partida do compressor, permanecendo ligada apenas a bobina principal, ou seja, bobina de marcha. Esse relé magnético, como o próprio nome diz, ele tem um fio enrolado aqui, criando um campo magnético. Por isso fala relé magnético. Como que ele funciona? A corrente elétrica vem por aqui, passa por esse campo magnético e liga a bobina principal, ou seja, bobina de marcha. O compressor vai querer partir, não vai conseguir partir com apenas uma bobina, a corrente elétrica vai aumentando esse campo magnético, atraindo essa armadura, fechando esse contato e ligando a bobina auxiliar. A bobina auxiliar vai ligar, o compressor vai conseguir girar, a corrente elétrica vai diminuir esse campo magnético e abrir essa armadura, desligando a bobina auxiliar. Então o relé magnético funciona dessa forma. Já o relé PTC, a finalidade é a mesma, porém funciona de forma diferente. Ele tem uma peça, uma cerâmica, que tem uma característica PTC, coeficiente térmico positivo. Quando passa uma corrente elétrica nele, a temperatura eleva, aumentando sua resistência e impedindo a passagem da corrente elétrica. Então, no momento, temperatura ambiente, resistência baixa, em torno de 5 ohms, 12 ohms, 13 ohms. Essa partilha daqui para cá tem esse valor de resistência. Permite que a corrente elétrica passe por aqui e liga a bobina auxiliar. Então, no primeiro momento, ele já liga de uma vez auxiliar e o marcha. Quando passa a corrente elétrica por essa pastilha, o valor da temperatura dela vai elevar, aumentando sua resistência. Elevando a resistência, impede que a corrente passe desse ponto para esse ponto aqui. Impede de passar daqui para cá. Permanecer ligada apenas à bobina principal, a bobina de marcha. Então, os dois relés têm a mesma função, porém construídos de forma diferente. A finalidade do relé é o qual? Ligar a bobina auxiliar e desligar após a partida do compressor, certo? Então, o teste do relé, como funciona? O teste dele é bem simples. O relé magnético, para você testar, você utiliza um ohmímetro. Aqui eu tenho um alicate amperímetro, perfeito? Esse alicate amperímetro tem um valor de resistência elétrica aqui, ó. Coloca na escala de resistência com um apito sonoro. Coloquei um apito sonoro aqui, verifiquei, bacana, se deu um apito sonoro, ótimo. Coloco nos pontos de ligação do compressor, de um lado e de outro. A mesma coisa que eu estou colocando aqui e aqui. Não vai dar continuidade, porque esse ponto não tem acesso a esse, porque essa armadura está aberta. Ótimo, não deu continuidade. Quando eu virar, essa armadura vai fechar, vai dar continuidade. Ó. Ótimo. Se deu continuidade, o relé está bom. Se não deu continuidade, às vezes esses contatos são oxidados, são queimados, danificados. Então o relé está ruim. Ou também, lembrando que esse relé ele tem uma ponte daqui para cá, ó. Tem um aramezinho, tem um fio, tem ali um jump. Esse jump é para você ligar o capacitor. Quando tem capacitor, a gente retira esse jump e liga o capacitor nesses dois pontos de ligações. Por exemplo, esse modelo aqui, ó, tem esse modelo e esse. São idênticos. Esse está com o jump e esse está sem o jump. Se eu testar esse aqui, ele vai estar ok. Se ele tiver bom, vai dar quantidade. De um lado e do outro. Deu quantidade de um lado, não apresentou quantidade para o outro. Um lado deu quantidade, o outro não. Ok. Já esse aqui, ele não tem esse jump de ligação.
Ou seja, se não tem esse fio que interliga de um lado para o outro, não vai dar continuidade, mesmo se estando bom o relé. Porque de um lado, porque para o outro. De um lado para o outro, não apresentou continuidade. Significa que está ruim? Não. Para você testar o relé, tem que ter esse fio que interliga de um ponto para o outro aqui. Então repare esse detalhe. Se caso tiver capacitor no sistema, quando for fazer outro teste, colocar esse fiozinho de um ponto para o outro para fazer esse teste. Caso contrário, você vai pensar que o relé está danificado, na realidade não está. Certo? Só esse detalhe. Já o relé PTC, coeficiente térmico positivo, o teste é bem simples. Basta você colocar nesses dois pontos de ligação, de um lado aqui, de outro lado. Deu valor de resistência? Está bom, não deu? Está ruim, aqui vai variar. Tem modelo que vai dar 3 ohms, tem modelo que vai dar 12, 15. Esse, por exemplo, deu 7 ohms. Ele vai apresentar quantidade, está bom, não deu quantidade nenhuma, está ruim. Certo? Então é bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês a animação aqui, ó, do funcionamento dos dois relés. A corrente elétrica vai passar do termostato, projeto térmico, e aqui liga os dois de uma vez. Aqui você viu que demorou um pouquinho, ligou, depois desligou. Então, os dois relés têm a mesma função, ligar a bobina auxiliar e desligar após a partida do compressor. Aqui o contato abriu, aqui não, aqui mantém uma resistência, uma corrente elétrica passando pelo relé PTC, mantendo essa partida aquecida, temperatura de 85 graus. Com isso, o valor de resistência aumenta, não permitindo passar daqui para cá, ó, e mantendo desligada a bobina auxiliar. Perfeito? Ficou tranquilo? Com maiores dúvidas, entre em contato com a Treinatec BH e venha fazer o curso conosco. Aguardo vocês. Obrigado. Treinatec BH.